Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camille, sou da turma do segundo JL da Tec de Araguá e hoje a monitoria vai ser sobre análise combinatória. Bom, então nessa aula vão ser abordados os seguintes temas: princípio fundamental da contagem, assim como o princípio aditivo, permutação simples, permutação com repetição, arranjo simples e combinação simples. Bom, antes de começar então aqui, o que é a análise combinatória? Basicamente, ela quantifica o número de possibilidades que eu tenho de um evento acontecer. Por exemplo, se eu tenho 7 blusas, 5 calças e 2 sapatos, quantos looks possíveis eu posso formar usando uma blusa, uma calça e um sapato? Esse é um exemplo entre vários e vários em que a análise combinatória está presente no nosso dia a dia. E aqui eu separei vários exercícios e espero que vocês gostem. Então vamos começar. O princípio fundamental da contagem, ou também o princípio multiplicativo, diz o seguinte: se o evento A tem x possibilidades distintas de ocorrer e o evento B tem y possibilidades distintas de ocorrer, então o total de possibilidades de ocorrer A e B simultaneamente é x vezes y. Ou seja, eu multiplico as possibilidades de ocorrer o primeiro evento com as possibilidades de ocorrer o segundo evento, né, que é A e B. Então, se eu fazer isso e aquilo, eu vou multiplicar o número de possibilidades de cada um, ok? Então, vamos para o exemplo. Eu tenho 3 cidades, A, B e C, e de A para B eu tenho 3 estradas, e de B para C eu tenho 2 estradas. Ok. De quantas maneiras diferentes podemos ir de A até C? Então, de A para B, eu tenho 3 opções para escolher, ok? E de B para C, eu tenho 2. Então, segundo o princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar o número de possibilidades dos dois eventos acontecer para eu descobrir a possibilidade total, né? Então, 3 vezes 2 aqui vai dar 6. Ok? Ok. B. De quantas maneiras diferentes podemos ir de A até C e depois voltar para A sem repetir estradas? Então, esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado, mas também é facinho, ó. Então, de A para B, eu tenho 3 opções. De B para C, eu tenho 2. Só que aí eu cheguei em C e eu quero voltar para A. Então, de C eu vou voltar para B. E de B eu vou voltar para A. Ok. De C até B, eu tenho quantas opções? Bom, eu já escolhi uma aqui. E eu não posso repetir a estrada, ok? Então, já escolhi uma e tenho 2. Então, aqui eu vou ter uma opção de estrada para escolher. Agora, de B para A, tinha 3. Eu já escolhi uma aqui. Não posso repetir, então aqui eu vou ter 2. Ok? Então, eu vou multiplicar todos esses resultados. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2, 12. Ok, 2. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pode-se formar quantos números de 4 algarismos? Então, temos 4 espaços aqui. E aqui a gente tem 8 opções de números para escolher, certo? Ok. Primeiro número aqui, eu tenho 8 opções? Não, porque não pode ser o número 0. Porque se eu escolher o número 0 aqui, meio que o número vai ter 3 algarismos e eu quero o número de 4. Então aqui eu não posso escolher o 0, ok? Senão não ia satisfazer o que o enunciado pede. Então aqui eu vou ter 7 opções, de 1 até 7. Agora, o segundo número aqui, ele pode ser 0. Então eu vou ter 8 opções. O terceiro também e o quarto também. Então agora eu vou multiplicar tudo isso aqui e vai dar 3.584. Agora, B, de 4 algarismos distintos. Tá, agora complicou um pouquinho mais. Tá, o primeiro a gente sabe que não pode ser 0. Então, o primeiro vai ter 7 opções. De 1 até 7. O segundo, ele pode ser 0. Então, ele tem 8 opções. Só que ele não pode ser o número que eu usei aqui. Então, eu não vou ter 8 opções, eu vou ter 7. Entendeu? E o terceiro, ele pode ser 0, então eu tenho 8. Só que eu não posso usar os dois que eu já usei. Então, 8 menos 2
tenho 6 opções. E o quarto eu vou ter 5, que é 8 menos os 3 números que eu não posso usar, que eu já usei. Então aqui eu vou multiplicar tudo e vai dar 1470 possibilidades. Agora ele pede números ímpares de 3 algarismos distintos. 3. Ok, então, para ele ser ímpar, ele precisa terminar com um número ímpar, certo? Então, para preencher esse espaço aqui do final, eu tenho opção do número 1, do 3, do 5 e do 7. Ou seja, eu tenho 4 opções aqui para preencher esse espaço. Aí, eu sei que o primeiro não pode ser 0, então, se eu já preenchi esse aqui, eu vou preencher agora do primeiro. Por quê? Porque primeiro eu tenho que começar com a parte mais difícil e depois eu passo para a parte mais fácil, que é do meio, ok? Então aqui, eu sei que aqui não pode ser 0. Então, vou preencher isso aqui. Ok, de 8 opções, então vou ter 7, porque não pode ser o 0. Só que aí, eu também não posso usar o número que eu já usei aqui. Então, eu vou ter 6 opções. Certo? E a do meio, eu posso usar 0. Então, eu tenho 8 opções. Só que 8 menos 2 que eu já usei. Então, aqui eu vou ter 6 também. E aí, eu vou multiplicar tudo. 6 vezes 6 vezes 4 fica 144 possibilidades. Ok. Agora ele pede números pares de 5 algarismos distintos. Então, aqui eu tenho 5 espaços. E ele tem que ser um número par. Então, ele tem que terminar com um número par, para ser um número par. Então, aqui eu tenho a opção 0, 2, 4 e 6. Ok? Aí, vamos supor que eu tenha escolhido o número 2. Ok, se eu escolhi o número 2, vamos partir para cá, para esse primeiro, que esse aqui não pode ser 0. Ok, então se eu escolhi o 2, não pode ser o 2, esse aqui, número aqui não pode ser o 2 e não pode ser o 0. Então, eu tenho 6 opções de escolha. Das 8, eu tenho 6. Só que, e se eu não tiver usado o 2? E se eu tiver usado o 0? E agora? Então, eu vou ter 7 opções de escolha. Porque eu não posso usar o 0 aqui nem o 0 aqui. Então, tipo, de 8 números, eu não posso usar um, que é o 0. Então, eu vou ter 7 opções de escolha. Mas então, como eu respondo isso aqui? Eu tenho 6 possibilidades ou 7 possibilidades para esse número aqui, o primeiro? Chegamos ao impasse. E quando a gente chega ao impasse na análise combinatória, a gente tem que abrir o exercício em casos. Então, a gente tem um caso em que o número escolhido for 2, em que eu vou ter 6 opções de escolha para o primeiro número, e eu tenho um caso em que o número escolhido for o 0, em que eu vou ter 7 opções de escolha para o primeiro número. Então, vamos abrir aqui. Eu vou apagar aqui, peraí, gente. Ok, então tem 2 casos. O primeiro caso é quando o último algarismo ele não é 0, porque aí ele pode ser o 2, o 4 ou 6. Quando ele não é 0. Então aqui eu vou ter 3 opções de escolha, né? E aqui, no primeiro número, a gente sabe que não pode ser 0 também. Então, se não pode ser 0 e não pode ser o que eu usei aqui, então de 8 eu não posso usar 2. Então aqui eu vou ter 6 opções de escolha para o primeiro número. Aí o segundo, de 8 opções, eu não posso usar 2, né? Que é o que eu usei aqui e o que eu usei aqui. Então aqui eu vou ter 6 também, porque eu posso usar o 0, ok, gente? E o terceiro, de 8 opções, eu não posso usar os 3 aqui. Então eu vou ter 5 e aqui quarto eu vou ter 4 opções. Multiplicando tudo, temos 2160. Agora, o segundo caso aqui é quando esse número aqui, ele é o 0. Então, aqui eu vou ter uma opção, que vai ser o 0. Aí, esse número aqui, eu sei que eu não posso usar o 0. Então, se eu não posso usar o 0 aqui e nem aqui, então, de 8 opções, eu só posso escolher 7. Então, aqui vai ser 7 opções. Aí, segundo aqui, de 8 opções, eu não posso usar o 0 e nem o número que eu usei aqui. Então, de 8 eu vou ter 6 opções. Aí, esse terceiro aqui, de 8, eu não posso usar os 2 que eu usei, nem esse aqui. Então, eu vou ter 5 e aqui eu vou ter 4. Aí, eu multiplico tudo
Isso aqui vai dar 840. Ok, agora o que eu faço com esses dois resultados? Ó, perceba que ou eu vou ter o primeiro caso, ou eu vou ter o segundo caso. Ou seja, ou vai terminar com o número par que não é zero, ou vai terminar com o número zero. Então, se é ou uma coisa ou outra, a gente vai somar. Porque a adição está ligada ao conectivo ou. Ok? Daqui a pouco a gente vai aprender mais sobre isso. Então aqui, 2160 mais 840 vai dar 3.000 possibilidades de escolha. Ok, agora ele pede de 5 algarismos pares. Gente, interpretação. No outro, ele pedia números pares de 5 algarismos. E agora são 5 algarismos pares. Ou seja, em todo número, eu não posso usar algarismos ímpares. Eu só posso usar o 0, o 2, o 4 ou o 6. Ok? Então, aqui, no primeiro, eu sei que não pode ser o 0 jamais. Porque ele tem que ter 5 algarismos. Então, aqui no primeiro, eu vou ter 3 opções. No segundo, eu vou ter 4, porque eu posso usar o 0. No terceiro também eu vou ter 4, no quarto 4 e no quinto 4. Porque ele não está pedindo algarismos distintos. Então aqui eu vou multiplicar tudo, então vai dar 768. Ok, 3. Em uma rua, há 7 casas, que poderão ser pintadas de cinza ou bege. De quantas maneiras podemos escolher quais casas serão pintadas de cinza ou bege, de modo que pelo menos uma da casa seja bege? Ok, então temos 7 casas. E cada uma delas tem 2 opções, certo? Ou é cinza ou é bege. Isso aqui vai ser 2 elevado a 7, que vai ser 128. Ok, mas o exercício pede que pelo menos uma casa seja bege. Ou seja, eu vou tirar aquela possibilidade de todas serem cinzas. Ok? Se pelo menos uma tem que ser bege, então todas não podem ser cinzas. Então eu vou tirar essa possibilidade de todas serem cinzas. Então aqui vai ser 127 a resposta. Ok? Ok, então agora vamos para o princípio aditivo. Se o evento A tem x possibilidades distintas de ocorrer e o evento B tem y possibilidades distintas de ocorrer, então o total de possibilidades de ocorrer A ou B é a soma de x mais y. Então é aquilo que eu falei antes. Se é A ou B, a gente vai somar as duas possibilidades. Agora, diferente do princípio fundamental da contagem, se é A e B, então a gente vai multiplicar. Ok? Então vamos um exemplo aqui de princípio aditivo. Quantos são os inteiros entre 1 e 16 que são múltiplos de 3 ou de 7? Então, ó, múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15 e assim infinitamente, né? Mas entre 1 e 16 é só até 15. E múltiplos de 7 é 7, 14, etc. Então, de 1 até 16, aqui a gente tem 5 múltiplos de 3 e aqui a gente tem 2 múltiplos de 3. Se ele perde os inteiros entre 1 e 16, que são múltiplos de 3 ou de 7, então a gente vai somar essas duas possibilidades. E aqui vai dar 7. 2. Uma adolescente recebeu uma quantia de dinheiro e terá que optar em ir ao parque de diversões para brincar em apenas um dos 8 brinquedos existentes ou assistir a um dos 3 filmes em cartaz. De quantas maneiras diferentes a adolescente poderá se divertir? Ok, então eu tenho 8 opções de brinquedos ou eu posso escolher 3 opções de filmes. Então, se é 8 ou 3, então aqui isso aqui vai ser 8 mais 3, que vai dar 11. Então, tem 11 maneiras dela se divertir, ok? Permutação simples. Permutação significa a troca de posição entre os elementos de um conjunto, ok? Então, a permutação se dá pela forma permutação de n elementos é igual a n fatorial,
onde os elementos formarão agrupamentos que se diferenciarão somente pela ordem. Um exemplo de uma permutação simples são os anagramas, que são reorganização das letras de uma palavra para formar novas palavras com significado ou não. Por exemplo, a palavra ela. Quando os anagramas eu posso formar com a palavra ela, tipo, quando as novas palavras eu posso formar. Então, temos a palavra ela, eal, ale, ael, leá e laê. Ok, então eu tenho 6 anagramas, ok? 6 novas palavras que eu posso formar a partir da palavra ela. Agora, eu posso fazer também, que é muito mais fácil, na verdade, pela fórmula. Então, fica permutação de 3 elementos, né? Porque tem 3 letras, que vai ser igual, então, a 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Ok, então vamos lá. Quando são os anagramas da palavra matriz? Então, matriz tem, deixa eu ver, 6 letras. Então, vai ser permutação de 6 elementos, que é igual a 6 fatorial. E 6 fatorial é igual a 720. Viu? Bem facinho. 2 é um pouquinho mais complicado. Ou não. Considerando a palavra matriz, determina o número de anagramas que começam por MA. Então, vai ser tipo MA. E o resto das letras meio que vão ser permutadas. Assim, MA vai sobrar 4 letras. Então, se aqui vai ser 4 fatorial, né? Vai ser permutação de 4 letras, então vai ser assim. Permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial, que vai ser igual a 24. B. Tenho as letras MA juntas nessa ordem. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços para 6 letras. E eu tenho as letras MA juntas nessa ordem. Então, eu vou meio que congelar aqui, entendeu? Como se fosse uma letra só, vamos dizer assim, como se fosse um espaço só. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 letras para permutar. E esse aqui, esse bloquinho, assim, como se fosse um espaço só, uma letra só. Então, aqui a gente teria 5 fatorial. Ok? Então, vai ser permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. E 5 fatorial é igual a 120. Agora, C. Tenho as letras MA juntas. Então, ele não tá pedindo nessa ordem. Então, vamos fazer igual lá. MA juntas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, como ele não tá pedindo nessa ordem, então eu posso ter MA e eu posso ter AM. Então, aqui no caso seria 2 fatorial. Certo? E, ao todo, temos 5 fatorial. Porque temos 5 espaços e um espaço aqui como se fosse um só, entendeu? Porque tem que estar junto. Então, aqui eu vou ter permutação de 2 elementos vezes permutação de 5 elementos. Isso aqui vai me dar 2 vezes 120, que vai ser 240. Determina o número de anagramas que começam por T. Então, esse aqui também é facinho, começa por T. E o resto vão sobrar 5 letras, né? 4, 5. Então, se começa por T, esse aqui meio que vai estar fixo, né? E aqui vão ter 5 fatorial para eu permutar, né? 5 letras para permutar. Então, aqui permutação de 5 elementos, que é igual a 5 fatorial, que é igual a 120. E. Começam por T e terminam em I. Então, vamos ter. Começa por T, aí vai ter 1, 2, 3, 4, e vai terminar com I. Certo? Então, aqui, no caso, no meio, vão ser 4 letras que vão permutar entre si. Então, vai ser 4 fatorial.
E 4 fatorial é 24, nem precisa colocar a fórmula. Ser 24. F. Tenham as vogais juntas, em ordem alfabética, e as consoantes juntas em qualquer ordem. Então vai ser assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços para 6 letras. Tem que ter as vogais juntas em ordem alfabética. Então vai ser A, I. Aí eu vou fechar esse bloquinho aqui tem que ser exatamente assim, como se fosse um só. E as consoantes juntas em qualquer ordem. Então aqui pode ser T, R, Z ou M. Então aqui no caso, as consoantes elas têm que estar juntas. Então eu vou fechar um bloquinho aqui. Só que as 4 consoantes que sobrou, elas podem permutar entre si. Porque não precisa estar em ordem alfabética nem nada, pode ser em qualquer ordem. Então aqui vai ser... Aqui no caso tem 2 blocos, então vai ser 2 fatorial. Por quê? Porque o AI ele pode estar na frente ou pode estar atrás. Tem 2 opções. Então isso aqui vai ser permutação de 2 elementos vezes, que é E, permutação de 4 elementos, que são as consoantes. Então aqui vai ser 2 fatorial vezes 4 fatorial, 2 vezes 24, né? Porque 4 fatorial é 24, que vai dar 48. Ok? Permutação com repetição. É dado pela fórmula permutação de elementos com repetição de A e B é igual a n fatorial dividido por A fatorial vezes B fatorial, sendo A e B o número de repetições. Por exemplo, quantos anagramas tem a palavra ovo? Então, a gente pode pensar aqui que tem ovo. Aí a gente pode pensar que esses 2 Os, que no caso seria o A1 e aqui seria o A2. Aí eu posso trocar de lugar esses 2 Os. O2, V, O1. Aí eu posso deixar os 2 Os na frente. Aí eu troco de lugar aqui de novo. Aí eu deixo os 2 Os atrás. Aí eu penso, eu tenho 6 anagramas. Só que se você parar pra pensar, tipo, essa palavra aqui de cima e essa de baixo meio que são iguais. Então meio que eu não vou ter 6, eu vou ter 3 anagramas. Certo? Então a gente vai usar a fórmula. Permutação de... Tem 3 letras, né? Então são 3 elementos. Quantas repetições tem? Tem 2 repetições, né? Porque tem 2 Os iguais. Então aqui vai ser 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso aqui vai me dar 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Aqui eu posso cortar e aqui vai dar 3. Viu? Agora vamos para mais um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra casa? Então, permutação de 4 elementos, né? Porque tem 4 letras. E tem 2 repetições aqui. Então, tem 2 As repetidos. Então, vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso aqui vai me dar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Aqui eu posso cortar. E 4 vezes 3 é 12. Então, a resposta vai ser 12. Agora vamos para mais um. Quantos são os anagramas da palavra batata? Então, batata tem 3 As repetindo e 2 T's, ok? Então, vamos ser permutação de 6, porque tem 6 letras, e tem 3 repetições de As e 2 repetições de T's. Então, aqui vai ser 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui vai me dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. E aqui eu posso cortar. 2 fatorial é 2, então eu posso cortar o 4 dividido por 2, aqui vai dar 2. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. Ok? Arranjo simples. São agrupamentos formados com P elementos de um conjunto de N elementos.
arranjos são como permutações, trocas de posições entre os elementos. Mas no caso dos arranjos, são escolhidos elementos para ocupar as posições ordenadas. No caso dos arranjos, a ordem entre os elementos importa. Então, se eu mudar a ordem dos elementos, eu vou mudar o número da contagem, então importa. E é dado pela seguinte fórmula: arranjo de n elementos dados de P a P é igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial. Ok? Então, por exemplo aqui, 1. Dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, aqui temos 5 opções, eu quero agrupar eles em 3, certo? Então, vai ser arranjo de 5 elementos, dado de 3 a 3, né? Então, 5, primeiro aqui é o total, e o segundo é quantos eu quero ordenar, sabe? Grupo de quantos. Então, esse aqui no caso é grupo de 3. Então, aqui vai ser 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Isso aqui vai me dar 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial, aqui corta, corta. 5 vezes 4 vezes 3 vai ser 60. 2. Existem 12 competidores em uma prova de atletismo. Quantas são as possibilidades de formar um pódio, né, que é o primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, aqui eu vou usar a fórmula, que é arranjo de 12 elementos no total. Eu quero agrupar eles em 3. São o pódio, né, 3 lugares. Então, aqui vai ser 12 fatorial dividido por 12 menos 3 fatorial. Isso aqui vai me dar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial dividido por 9 fatorial. Eu fiz isso porque aqui eu posso cortar. 12 vezes 11 vezes 10 vai me dar 1.320 possibilidades. Bom, combinação simples são agrupamentos formados com P elementos a partir de um conjunto de N elementos. É tipo arranjo, só que no caso da combinação, a ordem não importa, ok? Então, se eu escolher tipo 1 e 2 e 2 e 1, meio que vai ser a mesma coisa, porque a ordem não vai importar na combinação. E é dado pela fórmula: a combinação de N elementos, dado de P a P, é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Por exemplo, quantos são os subconjuntos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5 que possuem 3 elementos? Bom, então vamos na fórmula. Combinação de... Aqui tem 5 elementos, né? 5 elementos, dado de 3 a 3, porque eu quero agrupar esses 5 em 3. Aqui vai ser 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial, ok? Seguindo a fórmula que tá aqui. E aqui, então, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu parei aqui porque eu posso cortar com de baixo. 5 menos 3, 2 fatorial vezes 3 fatorial. Ok, agora eu posso cortar. 2 fatorial é 2, então eu posso cortar 4 com 2. E aqui vai dar 2. 4 dividido por 2 é 2. 5 vezes 2, 10. Ok? Agora o outro. De quantas formas podemos escolher 2 pessoas de um grupo de 5 para uma viagem? Então, vai ser a mesma coisa. Combinação de 5 elementos, dados de 2 a 2. Então, aqui vai dar 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui, 5 menos 2 é 3, então eu vou parar no 3 aqui em cima. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, aqui eu posso cortar o 3 com 3 e o 2 com 4, que vai dar 2. 5 vezes 2, 10. Então, a gente percebe
que tá igual ao outro exercício, a resposta, né? Então, combinação de 5 elementos dado de 3 a 3 é igual à combinação de 5 elementos dado de 2 a 2. E isso nos permite concluir que combinação de n elementos dado de P a P é igual à combinação de n elementos dado de n menos P a n menos P. Essa propriedade é muito útil para simplificar os cálculos e é conhecida como igualdade de combinações complementares. Por exemplo, aqui eu tenho combinação de 10 elementos dados de 8 a 8. É a mesma coisa que combinação de 10 elementos dados de 10 menos 8, que vai ser 10 elementos dados de 2 a 2, certo? Então aqui eu vou colocar na fórmula, né? 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, esse aqui eu abri um pouquinho, né, para poder cortar o 8 com 8. Então, aqui 10 vezes 9 dividido por 2, que vai dar 90 dividido por 2, que é igual a 45. 3. Dadas duas retas paralelas R e S, sobre R tomam-se 5 pontos e sobre S tomam-se 4 pontos. Quantos triângulos podemos formar com vértices em 3 desses 9 pontos? Então, aqui a gente pode formar triângulos, né? Eu posso pegar esse com esse e formei um triângulo. Fica meio torto, gente, desculpa, tá? Aí, eu posso pegar esses dois aqui com esse, outro triângulo. Aí eu posso formar um triângulo aqui também. Enfim, tem várias opções de triângulos aqui que a gente pode formar. Com esse aqui também. Aqui também. Bom, enfim. Olhando esse exercício, a gente percebe que temos dois casos. O primeiro é quando a gente tem dois vértices aqui em R e um vértice em S. E o segundo caso é quando tem um vértice em R e dois em S, ok? Então, temos o primeiro caso e o segundo caso. Ok, então a gente vai dividir assim. Então, o primeiro caso, a gente vai escolher dois vértices em R e um vértice em S. Então, aqui vai ser combinação de... Aqui, no caso, no R tem 5, né? Então, vai ser 5 elementos. E eu quero escolher 2 entre eles. Vezes a combinação, e agora eu vou escolher o S, de 4 elementos, porque tem 4 pontos. E eu vou escolher 1 dentre os 4. Então, aqui vai dar 5 fatorial dividido por 5 menos 2. Eu vou fazer direto, ok? Fica mais fácil. 5 menos 2 é 3 fatorial vezes 2 fatorial. E isso dividido por combinação de 4, dado de 1 a 1. Sempre que aqui tiver 1, a resposta vai ser o número maior aqui, ok? Então, vai ser 4. Ok? Então, aqui eu vou ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui eu parei para poder cortar. Aqui também posso cortar, que vai ser 5 vezes 2. Tudo isso vezes 4. E aqui vai ser 5 vezes 2, 10, vezes 4, aqui fica 40. Ok? E no segundo caso, a gente vai escolher 2 da reta S e 1 da reta R. Então, aqui vai ser combinação de, no caso aqui na S, né? 4 elementos, porque tem 4 pontos, dados de 2 a 2, porque eu quero escolher 2 desse aqui, vezes combinação de 5 elementos, que esse aqui, que eu vou escolher 1. Certo? Que vai dar, então, 4 fatorial dividido por 4 menos 2 é 2 fatorial. Aí eu copio o 2 fatorial aqui de novo. Vezes 5. Ok? Seguindo a mesma lógica daqui, ó. Sempre que tiver 1, a resposta vai ser o número maior. Então, é 5. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Porque aí eu posso cortar com 1, 2 aqui embaixo. E com esse aqui. 2 fatorial é 2, então eu posso cortar com 4, e aqui vai sobrar 2. 2 vezes 3, tudo isso vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, aqui vai dar 30.
Então, se eu tenho esse caso, o primeiro caso dá 40 e o segundo caso dá 30, ou vai acontecer o primeiro caso, ou vai acontecer o segundo caso. Então aqui eu vou somar os dois e vai ficar 70 a resposta final. Ok? Bom, gente, foi isso. Obrigada por ter assistido até o final e tchau, tchau!